mas eu tenho uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. E a mensagem de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo de número 13. Diz assim o texto sagrado: Deus disse a Abraão: seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Falar sobre a pessoa de José no programa desta manhã. Muito antes de José existir, seu bisavô recebeu de Deus informações sobre o futuro de seus descendentes. E ele ainda nem tinha filhos. Como vemos no versículo em destaque de Gênesis capítulo 15, versículo 13, quando Deus fala com Abraão já avançado na idade, Sara também já avançada na idade, e para ajudar ela era uma mulher estéril, não podia gerar filhos e dar à luz. Ele recebe esta promessa da parte de Deus, mas humanamente falando, vivenciando algo improvável, algo impossível. Abraão, a Bíblia diz que acreditou naquelas palavras. E Deus já estava falando com Abraão a respeito de José, porque José seria um personagem fundamental no desenrolar da história do povo de Israel. José podia até conhecer esta profecia, mas nunca imaginaria que ela se concretizaria por meio dele. Chegou ao Egito como um escravo, todos conhecem a história, foi acusado falsamente, foi caluniado, ele foi acusado de assédio, de tentativa ao pudor, de tentativa de um estupro. Inocentemente levantaram-se falsamente contra ele, e a consequência disso foi que ele foi preso. E tudo na vida de José parecia tão injusto. Porém, de acordo com a perspectiva divina, ele estava exatamente onde ele deveria estar. Porque às vezes, por não compreendermos o trabalhar de Deus, nós julgamos uma situação momentânea de forma equivocada. Eu costumo dizer que Deus enxerga além da curva. Ele sabe o porquê e para quê de todas as coisas. Surgiu uma oportunidade diante do faraó. José não reclamou de suas condições. Apenas transmitiu o que Deus queria dizer com um sonho esquisito. Ele não tinha um plano com isso, mas o plano de Deus estava se cumprindo. Deus estava usando José para preservar a vida dos egípcios e de sua própria família. Foi em busca de comida que seus irmãos foram para o Egito. Depois de uma sequência de fatos emocionantes, descobriram a verdadeira identidade daquele governante. E convidados por ele, foram morar com o pai no Egito. Perceba o trabalhar de Deus, meus irmãos. Deus permite um sonho para Faraó, e o sonho é interpretado por José. Depois de José já ter passado por todo aquele processo difícil na sua vida, foi vendido pelos seus irmãos, mas mesmo sendo escravo na terra do Egito, prosperou na casa de Potifar. Porque o segredo da prosperidade de José está relacionado em uma palavra: porque José temia ao Senhor e andava nos seus caminhos. Por isso Deus fez prosperar. A Bíblia diz que tudo quanto José colocava as mãos, prosperava.
Até na cadeia ele prosperou, porque é assim, quem está na presença de Deus e dentro dos planos de Deus, aonde Deus colocar, vai prosperar. Por quê? Porque Deus é com ele. A Bíblia diz que José então interpreta o sonho de Faraó, e a interpretação foi a seguinte: haverá 7 anos de fome, ou melhor, haverá 7 anos de prosperidade, e depois 7 anos de miséria em toda a terra. Aí José dá as orientações para Faraó: faz isso, 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 e o Senhor vai ser bem-sucedido. José então recebe o cargo de governador do Egito. E os irmãos dele também estarão inseridos no contexto da fome. E quando a fome chega na terra, todos os povos descobrem que só na terra do Egito tem alimento. E o que os povos fazem? Vamos para o Egito. Então, no mesmo modo que José trouxe sustentabilidade para a terra do Egito e, consequentemente, honrando o Faraó, ele também teve sabedoria para ter alimento, para suprir a necessidade do povo egípcio e para atender as demais nações que cercavam a terra egípcia. Meu Deus, é muito forte isso aqui. José foi um grande administrador, porque no tempo da pior crise na terra, naquele período, ele também trouxe riqueza para o Egito, porque quem quisesse comer precisava comprar alimento. E nesta ida e vinda de povos ao Egito veio também a família de José. E que coisa linda esta história, porque a Bíblia diz que muito tempo depois seus descendentes saíram de lá sob o comando de Moisés, deixando para trás 400 anos de escravidão. Lembra o versículo que lemos no início? Exatamente como Deus dissera. Sabe o que eu quero dizer com isso aqui? Tudo que Deus fala na Bíblia acontece. Tudo que Deus prometeu em relação ao seu povo se cumpriu. Sabe qual é a boa notícia do programa de hoje? Tudo que Deus prometeu através de seu Filho Jesus para a igreja está se cumprindo e vai se cumprir. Se você faz parte da igreja de Cristo, você é alvo do cumprimento da promessa de Deus a respeito da igreja. Há um céu de glória que nos espera. Aleluia. Há uma promessa da segunda vinda de Cristo para buscar a igreja. Eu acredito nisto. Deus usou a vida de um homem, mudando as circunstâncias de acordo com a sua vontade, para cumprir seus propósitos. Acima dos meus propósitos e das minhas vontades está o propósito de Deus e a vontade dele. Acima das minhas expectativas e dos meus desejos estão os desejos de Deus e a viva esperança que a palavra de Deus assegura para nós. Ele, Deus, também faz isso conosco. Ele sabe de todas as coisas e tem um plano a ser executado, mas nem sempre percebemos que Ele está agindo. Tudo vai bem e de repente ocorre algo do previsto, decisões são tomadas e mudanças são necessárias. Aleluia! Oh, glória! Deus está falando comigo nesta manhã e eu sei que Ele está falando com você também. Talvez você não está entendendo o seu momento agora, mas eu peço que, se Deus te deu direção nesta situação, dentro deste momento, permaneça, suporta, porque Deus sabe o que está fazendo. Sofremos com a nova situação,
E muitas das vezes situações que são causas injustas. Não entendemos como Deus pode permitir tudo isso. É um marido que traiu, é uma esposa que traiu, é um obreiro que traiu a confiança do seu pastor, é um obreiro que se levantou, é um liderado que se levantou contra a liderança. E nós muitas das vezes não entendemos o porquê de tudo isso. E às vezes esquecemos que Deus está no controle. Oh glória! Eita, glória a Deus! Se tem uma coisa que eu acredito é isto: Deus está no controle da minha vida. Como Deus também está no controle da tua vida. Como Deus também está no controle do cenário da humanidade. Deus nunca perdeu o controle da história da humanidade. E tudo vai culminar para o cumprimento das profecias bíblicas. Como José, não sabemos o que nos espera, mas podemos confiar nos planos de Deus. Porque os planos de Deus, são planos perfeitos. Ele não esquece suas promessas. E Ele sempre vai agir para o nosso bem. Sabe o que eu quero convidar você nesta manhã a fazer depois dessa palavra? Louve ao Senhor por tudo que você está vivendo. Nós vemos o caos, Deus vê o resultado final. E com